Pegue a sua Bíblia. Vamos abrir no segundo livro histórico de Reis, capítulo de número 6. Segundo livro histórico de Reis, capítulo de número 6. Louvado seja o Senhor Jesus. Segundo livro histórico de Reis, capítulo de número 6, versículo de número 25. Graças te damos, Senhor Jesus. Segundo livro histórico de Reis, capítulo 6, versículo 25. Diz assim o texto: E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Capítulo 7, versículo 1 diz: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Versículo 3 diz assim: E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta de Samaria, os quais disseram uns aos outros: Para que estamos nós aqui até que morremos? Se dissermos, entraremos na cidade, e há fome na cidade, e morreremos ali. E se sairmos, e se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos círios. E se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Amém. Feche os teus olhos, recline a tua fronte, pense em Deus nesse instante. Pai eterno, Pai das luzes, onde não existe sombra de variação. Nós chegamos diante da tua presença, Senhor, e rogamos, Senhor, que tu abençoes o teu filho, a tua filha. Senhor, que tu que conheces os nossos corações, tu que, Senhor, esquadrinha os nossos pensamentos. Nós pedimos, Senhor, que tu venha, Senhor, nos abençoar. Não somente nós que estamos aqui, Senhor, na tua casa, estamos tendo a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, neste culto. Apesar do tempo de hoje foi um tempo chuvoso, eu te agradeço por cada um que pôde chegar nesse lugar. Aqueles que estão nos acompanhando das suas casas, Senhor, nós te engrandecemos e louvamos o teu nome, Senhor, pela vida de cada um deles, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém e amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Graças a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nessa sexta-feira. Você pode adorar a Deus por isso, irmãos? Amém? Amém? Bom, diga assim para o irmão perto de você, a uma poltrona de distância pelo menos. Diga assim: que bom que você veio nessa sexta-feira. Porque sexta que vem não tem culto. Irmãos, hoje a nossa prefeita, juntamente com todos os municípios da Zona Sul, resolveram decretar quinta, sexta, sábado e domingo uma restrição completa a todos os tipos de serviços na cidade. Então nós não teremos a partir de quarta-feira, 22 horas, até segunda-feira, 6 da manhã, nenhuma atividade no nosso município e também todos os municípios de Chuí a Pinheiro Machado. Nenhum dos municípios que compõem toda essa região sul vai ter alguma atividade, inclusive cultos presenciais. Amém? Então diga: graças a Deus que eu vim no culto hoje. Amém? Você que ficou em casa hoje, irmão, você não vai poder estar aqui sexta-feira que vem. Nós vamos fazer live semana que vem, transmitindo para a sua casa, mas presencialmente nós não vamos poder estar juntos. Amém? Então nós vamos nos organizar para a semana que vem estarmos transmitindo. Nem domingo, que nós tínhamos já planejado, estávamos com saudade de fazer uma baita Santa Ceia, irmã Ivanir, não vamos poder fazer mais. E domingo passado eu ainda falava, parece que eu estava profetizando: irmão, aproveite que ele não sabe quando a gente vai ser restringido novamente de estar na igreja. Quem entendeu, diga amém.
a situação, né? Os nossos gestores devem saber o que estão fazendo, irmãos. Eu não sou nenhum especialista em pandemia, então não vou criticar, né, as posições tomadas. Como igreja nós devemos orar muito, amém? Devemos pedir a Deus que nos dê graça, que venham as vacinas, para que as pessoas todas possam se vacinar, independentemente da faixa etária, e possamos retornar aí, quem sabe, a uma rotina normal dos nossos cultos e de vida. Quem ainda está orando em favor disso, levante a sua mão. Estamos já há 1 ano em oração, irmãos, pedindo que Deus. Por falar nisso, segunda-feira nós vamos começar a nossa semana de intercessão e oração. Não vai mudar a nossa programação. Das 22 às 23 horas nós vamos estar com você, através aí das lives, orando, clamando a Deus, buscando a face do Senhor. Amém? Afinal, o tema da mensagem hoje é uma continuação da mensagem retrasada, mas eu senti de Deus, eu estava lendo o texto e meditando no texto, eu disse assim, hoje vai mudar um pouco o tema, eu vou chamar essa mensagem de portadores de boas notícias. Independente do tempo que você está vivendo, eu quero que você coloque uma coisa no seu coração, você tem a fonte da vida dentro de você, e quando nós temos a fonte da vida, e é tão maravilhoso que isso lá em João capítulo 11, quando Jesus está ressuscitando o seu melhor amigo, um pouquinho antes desse fato acontecer em João capítulo 11, a irmã do decujus, como a gente diz no direito, ou do defunto, chega para Jesus, porque sabe que Jesus tem poder para curar enfermidades. Jesus tem poder para curar qualquer doença, irmãos. E ela indignada, eu até penso comigo, eu não critico Marta, porque de uma certa forma ela tinha intimidade com Jesus, afinal Jesus era amigo íntimo. São poucos personagens na Bíblia em que Jesus chama de amigo, e dentre eles é Lázaro do capítulo 11 de João, narrado exclusivamente por João. Afinal, quando chega a mensagem para Jesus que Lázaro está morto, antes de chegar essa mensagem que ele havia falecido, Jesus não sabia, chega a mensagem que ele está doente, e a mensagem é, teu amigo está enfermo, aquele a quem tu amas, está enfermo. Olha que coisa interessante, são poucas vezes que você vai ver também essa expressão na Bíblia, que Jesus amava alguém. Quem entendeu, diga amém. E Marta, de uma forma até veemente, de uma forma até áspera, chega para Jesus e diz, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus fala uma revelação para o coração de Marta, que é para todos nós. Jesus diz o quê? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque Jesus é a fonte da vida. Amém, irmãos? Então nós, como portadores dessa fonte da vida, também somos portadores de boas notícias. Aí talvez venha aquela frase e aquela voz do diabo, irmão, ou do Satanás, que nem diz alguns dizem, né? A voz do Satanás vem dizer, mas quem você pensa que você é? Quem você acha que é? E às vezes o diabo quer nos colocar no chão, o diabo quer nos minimizar, quer nos diminuir. Só que eu aprendo uma coisa maravilhosa na Bíblia Sagrada, e lendo, estudando um pouco, que a situação na nossa vida depende com que lente você está enxergando. Como é que você está enxergando a situação na sua vida? Como é que você está enxergando? Qual é a lente que você tem usado para enxergar esse tempo de pandemia? Que lente você tem usado para enxergar o momento no qual nós estamos vivendo ou o momento que você está vivendo? Na sua casa, no seu casamento, nos seus relacionamentos, na sua fé, no seu ministério que Deus tem te chamado. Porque quem estava no culto aqui domingo passado, levante a mão. Se você estava no culto aqui domingo passado, você viu aqui que Deus falou que cada um de nós temos um ministério.
Cada um de nós temos um talento a desenvolver. Quem sabe para mim Deus deu 1, para você Deus deu 5, quem sabe para outro Deus deu 10. Não importa, importante é que cada um de nós temos um ministério a desenvolver. Então, com que lente você tem enxergado as situações? Eu estava vendo uma história de um viajante que chegou numa cidade e perguntou para um senhor idoso: como é que é a cidade? Aí parece Jesus, né, irmãos? Jesus tinha esse costume de responder com outra pergunta. E ele pergunta para o viajante: como é que é a cidade onde você vem? Ah, só tem gente ruim, só tem gente desonesta, só tem gente amarga. De onde eu venho, só tem gente triste, só tem gente fofoqueira. Aí o Senhor respondeu para ele: aqui também. Aqui só tem esse tipo de gente. Daqui a um pouco vem outro viajante e para e fala com o mesmo senhor e pergunta para ele: como é que é essa cidade? E ele responde da mesma maneira: como é que é a cidade onde você vem? Ah, minha cidade é cheia de gente boa, tem vizinhos amáveis, vizinhos alegres, vizinhos gentis, vizinhos prestativos, pessoas maravilhosas, pessoas otimistas. E aí o senhorinho disse assim: aqui também. Você entendeu, querido? O mundo ao seu redor é uma resposta de como você se comporta. O mundo ao seu redor é exatamente da maneira como você o enxerga. Qual é a lente com que você tem enxergado o mundo ao seu redor, a situação ao seu redor? Se você enxergar o mundo só com os olhos de tristeza e amargura, é exatamente essa forma que o mundo será. Se você olhar apenas, porque a Bíblia é maravilhosa, a Bíblia diz assim: se os seus olhos forem maus, tudo ao teu redor vai ser mal. E a Bíblia também diz: se os teus olhos forem bons, tudo ao teu redor vai ser bom. Com que lentes você tem enxergado? Com que lentes você tem visto as coisas ao seu redor? É assim que você deve se pôr, meu irmão, assim que você deve se comportar. Samaria, irmãos, estava passando por um dos piores, nem nossa pandemia, com todos, e o nosso sentimento aqui de tristeza pelas perdas durante essa pandemia. Mas graças a Deus, irmãos, que nós já somos milhões de recuperados. Milhões de pessoas que conseguiram vencer a Covid. Que Deus abençoe as famílias que perderam pessoas amadas durante essa pandemia. Mas graças a Deus pelas milhões de pessoas que conseguiram sobreviver. Como é que você tem enxergado? Só com lente das mortes ou com lente dos sobreviventes, dos que venceram? Porque querem nos vender a todo custo, irmãos, uma lente da desgraça, mas eu vejo nos sobreviventes uma lente de esperança. Quem está entendendo, diga amém. Nem esse tempo foi tão terrível, irmãos, quanto o tempo que Samaria viveu. O sítio de guerra, a cidade fechada, as pessoas precisavam trabalhar 85 dias, irmãos, para comer uma cabeça de jumento. Você sabe o que é isso? Porque um denário, uma moeda, era o salário de um dia. As pessoas precisavam trabalhar 5 dias, irmãos, sabe para quê? Para comer esterco que o pombo deixava numa vara. Eles nem matavam os pombos porque esperavam que os pombos defecassem na vara para poder comer o esterco. Você já pensou numa coisa terrível dessa? Você quer um tempo terrível? Irmãos, mas ficou pior. A crise foi tão terrível que chegou um dia que uma mulher bateu lá na muralha, né, no muro do rei, e disse assim: ô rei, eu preciso que você julgue a minha causa. O que aconteceu? Eu e minha vizinha fizemos um trato. Qual foi esse trato? Nós fizemos um trato que num dia nós comeríamos o filho dela e no outro dia nós comeríamos o meu. Você sabe como é que se chama isso, queridos?
canibalismo. Olha o grau, irmãos, de crise, em que até os valores morais foram colocados de lado. Os princípios da dignidade da pessoa humana que tanto se fala nos nossos dias, foram colocados de lado. E a mulher disse: o rei, agora ela escondeu o filho dela, ontem nós comemos o meu, e hoje ela escondeu o filho dela para que a gente não coma. Ah, pastor, isso é história só da Bíblia, Deus livre. Não, irmão, se você viu aquele filme Perdido nos Andes, alguém viu esse filme? Onde os sobreviventes de uma queda de um avião tiveram que praticar o mesmo canibalismo. Então, irmãos, olha o terrível momento em que Samaria estava passando. Dá para tirar alguma coisa boa dessa situação, pastor? Irmãos, a minha Bíblia, a sua Bíblia, quem trouxe a Bíblia aqui, irmão? Eu sei que você pode ter Bíblia no celular, é muito bom, é prático, sim ou não? Amém? Mas se você puder ter um exemplar das Sagradas Escrituras, irmãos, é melhor ainda. E essa Bíblia, irmãos, ela diz para mim e para você, e eu tenho essa boa nova, já para começarmos a nos inspirarmos na esperança, naquele que nos traz esperança, que é o que, pastor? Que é que tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, Jesus disse para um pai desesperado: podes crer? Tudo é possível que crê. Quando Maria, uma jovem, uma menina de 15 para 16 anos, recebe a visita de um anjo, e o anjo chega para ela e diz assim: bem-aventurada, bendita és tu entre as mulheres, porque de ti há de nascer o Salvador do mundo, aquele que há de perdoar os pecados do seu povo. Ela diz: não, é impossível, eu sou donzela, eu não conheço homem, eu nunca tive relação nenhuma com homem nenhum. Não, fica tranquilo, porque o que há de nascer de ti vai ser gerado não por uma obra do homem, mas através do mover do Espírito Santo. Porque tudo para Deus é possível. Irmãos, por mais tenebrosa, por isso que eu convido você a não enxergar os momentos da vida com as lentes da desesperança, da ausência de fé, mas eu convido você a ler o mundo, aquilo que está ao seu redor, com as lentes da palavra de Deus, porque através da palavra de Deus, nada é impossível. Aleluias! Você está entendendo, irmãos? Você sabe que 60%, isso o nosso governador teve a infelicidade de falar isso numa live dele, 60% das pessoas que entram numa UTI morrem, que são entubadas por causa do coronavírus. Nós estávamos na semana retrasada, na oração, e nós recebemos lá um testemunho de uma irmã, dizendo: olha, meu irmão estava 12 dias entubado, mas eu quero glorificar a Deus agora porque ele está em casa. Quem entendeu, diga amém. Como é que você tem enxergado a situação ao seu redor? Com as lentes da desesperança ou através da lente da palavra de Deus? Porque você serve um Deus que escreve essa palavra e diz: tudo é possível ao que crê. Deus usa o profeta e diz: olha, por quê? Porque o rei disse assim, naquela situação calamitosa, naquela situação terrível, naquela notícia que ele ouve, trágica, terrível, ele diz assim: cadê o profeta? Porque eu quero a cabeça desse profeta. A culpa sempre é do pastor, né? Você já notou isso? Cadê? Onde é que está o profeta nessas horas? Cadê o profeta que ele sabia o que Deus estava revelando lá no coração do rei da Síria? Cadê? Aí quando chegam lá para tirar a cabeça do profeta, o profeta diz: para aí, só um pouquinho, tem uma palavra de Deus. Amanhã, nesse mesmo tempo, vai haver abundância. Vocês vão comprar a medida de farinha por uma merreca. Ciclo, irmãos, era como se fosse centavos. Vocês vão comprar, queridos, abundância por pouca coisa. Quem entendeu, diga amém. E aí, queridos, para gerar alguma coisa, Deus precisa usar algo, sim ou não?
Quem entende isso? Deus sempre precisa de algo na nossa vida para fazer o milagre acontecer. Já notou isso? Uma vez chegaram para Jesus e disseram assim: nós temos que pagar imposto. Nós temos que pagar imposto do César. Jesus até falou aquele vernáculo confrontando os fariseus: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O que é do reino é do reino, o que é de Deus é de Deus. Bom, nós temos que pagar imposto. Então faz o seguinte, Pedro, eu vou precisar usar você. Pega um anzol, vai lá, lança, e o que tiver na boca do peixe, você vai lá e paga o imposto. Quando Pedro vai lá, lança o anzol, pesca o peixe, abre a boca do peixe, o que tem lá, irmãos? Um denário. Ah, Jesus, e aí? Vai lá e paga o imposto, cara. Deus precisa usar algo, irmãos. O que Pedro precisava naquele momento para pagar o imposto? Ele precisava do anzol. O próprio Eliseu foi confrontado por uma mulher que perdera seu marido, tinha 2 filhos, tinha que pagar ali um empréstimo, o credor estava batendo na porta. O que eu vou fazer? Eliseu olha para a mulher e diz: o que eu tenho com você, mulher? Como quem diz, fui eu que fiz a dívida? Mas daí ele cai em si: não. O que você tem em casa? Deus vai usar o que você tem em casa. Deus precisava de alguma coisa. Deus achou 4 leprosos que estavam sentados na porta de Samaria. Você sabe que leproso, irmãos, havia mais ou menos 13 no tempo neotestamentário de enfermidades que poderiam ser caracterizadas como lepra. Desde às vezes de uma simples espinha na pele que podia arruinar. Alguém já ouviu esse termo? Espinha arruinada. Virou uma ferida subcutânea. Ou qualquer tipo de ferida na mão, na pele, na barba. Qualquer doença na pele, uma hanseníase, por exemplo, poderia ser considerada uma lepra. Por vezes de dúvidas, às vezes eles examinavam e tinha que se apresentar diante do pastor, do sacerdote, para que ele examinasse se era Arão, seus filhos, seus descendentes. E eles, se ficassem na dúvida, ele dizia assim: você vai ficar 7 dias em isolamento. Depois você vai voltar aqui, para a gente ver se piorou ou melhorou. Se piorasse, aquilo se transformasse em uma doença de pele. Irmãos, Deus não colocou ordens nessas coisas para afastar as pessoas, mas como medidas sanitárias dentro da casa de Israel. Porque não havia hospitais naquele tempo. Naquele tempo não havia penicilina. Naquele tempo não havia antibióticos. Quem entendeu, diga amém. Se espalhasse durante a população de Israel, que era em torno de 3,5 milhões, 3.600.000 pessoas, uma peste, o que ia acontecer com o povo de Israel? Ia ser exterminado, irmãos. Então muitas vezes o que se transformou? Se transformou doenças, que Deus queria apenas a restrição do enfermo, e automaticamente a sua proteção. Muitas vezes homens, não sabendo interpretar o que Deus estava falando, transformava aquilo num rito religioso. E muitas vezes considerados impuros diante da casa de Israel. E eles eram retirados. Por isso que aqueles leprosos que estavam sentados à beira da cidade, que viviam do favor alheio, da misericórdia, da esmola alheia, eles disseram: o que nós vamos fazer? Irmãos, lembra que eu falei no início da palavra? Como é que você está olhando a situação? O momento é de miséria, de adversidade, de problema, de pandemia. Tá, e o que dá para mim fazer nesse momento? Os teus óculos, as tuas lentes, com a qual você está enxergando, pode mudar toda a direção na sua vida. Eles olharam para aquele momento e disseram: se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente entrar na cidade, a gente vai morrer. Vamos fazer o seguinte: onde é que tem abundância? Tem abundância lá no acampamento dos sírios. Lá tem
abundância, lá está sobrando. Vamos fazer o seguinte, vamos se levantar. Vamos tomar uma atitude. Vamos tomar uma posição. Morrer a gente já está, né? A gente já está com um decreto de morte na nossa vida. Quem sabe se a gente chegar lá, eles nos deixem viver. Pelo menos teremos o que comer. Você entendeu o raciocínio dos 4 leprosos? Ao se levantarem, irmãos, nossas posições, decisões e atitudes vão refletir no que Deus vai fazer através de nós. Agora, se nós ficarmos prostrados, se nós ficarmos inertes, se nós ficarmos lamuriando, eu sou um pouquinho, eu não sou tão avançado em idade, mas também não sou tão novo, irmãos. Na minha infância tinha um desenhozinho, eu não lembro se era uma raposa, o que era aquele personagem, mas era o Larry. Ele ficava, ó vida, ó tristeza, ó miséria. Não sei se alguém viu esse desenho quando era criança. Amém? Isso, a gente tem mais de 40, né, irmãos? Né? E aquele miserável daquele personagem era assim, ó vida, ó tristeza, ó miséria, né? Ele passava sempre lamuriando a situação da sua vida. Você acha que uma pessoa que passa o tempo inteiro lamuriando as misérias suas, vai mudar alguma coisa, irmãos? Porque ele não consegue enxergar outra coisa senão a desgraça. E aí quando aqueles leprosos eles se levantam, olha o que Deus faz. Opa, eu preciso, vem comigo, irmão. Eu preciso fazer a palavra do profeta se cumprir. Deus olha lá do seu trono de graça, vê 4 leprosos, nem sei se iam se arrastando, outro caminhando, outro pulando um pé só. Eu não sei de que jeito, irmãos, mas Deus olha do céu e diz assim, eu vou usar esses 4 rejeitados. Eu vou usar esses 4 descartáveis para a sociedade. Eu vou usar esses 4 rejeitados da comunhão familiar, porque eles não podiam nem ter comunhão com a família. Eu vou usar esses que não são, está lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Eu vou pegar aqueles que não são, para confundir os que são. Eu vou pegar aqueles que são tidos como tolos, para confundir os sábios. Eu vou pegar os rejeitados, para fazer deles aqueles que vão ser portadores de boas notícias. A minha pergunta para você nessa noite é: aquele que ficou encerrado dentro da muralha, ou aquele que diz, independentemente das circunstâncias, eu vou fazer alguma coisa? Eu vou ser um portador de esperança. Eu vou ser um portador de boas novas. E eu vou começar pela minha casa. Quem entendeu, diga amém. Eu vou começar pela volta daqueles que convivem comigo. Aí sabe o que Deus faz? Diz o texto sagrado, que quando aqueles 4 leprosos estão caminhando, quando eles estão indo, olha o versículo 6, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros, um ruído de cavalos, como ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós, reis dos heteus, reis dos egípcios, e vieram contra nós. Sabe o que Deus faz? Pega 4 leprosos, e pega o caminhar deles. Irmão, sabe o que eu estou enxergando aqui nessa palavra dessa noite? O que importa para Deus, irmãos, é a tua determinação de ir. Porque se você for e colocar no seu coração, Deus vai na frente. E Deus faz o sobrenatural acontecer. Deus se move, Deus age, Deus trabalha. Agora, se aqueles 4 leprosos resolvessem ficar sentados à beira da porta da cidade,
tanto a cidade de Samaria quanto eles estariam mortos. Deus transformou 4 homens desprezíveis, desprezados, em solução para uma cidade. Você pode ser uma solução, primeiro, para a tua casa. Segundo, você pode ser uma solução para a tua vizinhança. Terceiro, você pode ser uma solução para os teus colegas de trabalho. Você pode ser uma solução para o teu bairro. E por que não dizer, você pode ser uma solução para a tua cidade. Você pode ser uma solução para o teu estado. Você pode ser a solução para a tua nação. Você pode ser a solução para o mundo, irmãos. Que é isso, pastor? Do que o senhor está falando? É verdade, irmãos. Eu gosto muito da biografia, irmãos. A minha tia tem um dia, né? Eu vou pedir para ela aquela biografia de presente, viu, irmão? Ela tem uma biografia desse tamanho, do maior evangelista que nosso tempo pôde conhecer. Faleceu com 92 anos ou 98 anos, não me lembro agora, o evangelista Billy Graham. A sua biografia, irmãos, ela deve ter 700 e poucas páginas. Ele era um agricultor do interior dos Estados Unidos. Você pensa que ele era esforçado? Não, a biografia dele diz que ele era o mais atirado dos irmãos. Não era muito chegado não, irmãos. Só que ele começou a estudar, ele começou a trabalhar, começou a crescer, começou ali a ajudar o pai, aí foi para a escola, aí depois foi para o ginásio, lá o college, depois foi para a universidade, e na universidade eles foram fazer um intercâmbio, uma viagem de intercâmbio com a Universidade de Oxford, na Inglaterra. E lá eles foram convidados no seminário para conhecer a casa de um dos maiores avivalistas que a Inglaterra já conheceu, chamado John Wesley. E lá eles conheceram a casa de John Wesley. E lá na casa de John Wesley tinha um quarto onde as pessoas não tinham muito acesso, só podiam olhar, se não me trai minha memória, da porta. E lá do lado da cama de John Wesley tinha 2 buracos no chão, no assoalho. E aí conta lá o guia dizendo assim, que ali naquele assoalho onde John Wesley, ele gastou o assoalho de tanto orar de joelhos. Era onde ele dizia, Senhor, dai-me almas, senão eu morro. E John Wesley ganhou, se não me trai minha memória, mais de 3 milhões de almas para Jesus, na Inglaterra. Você sabe o que é isso, irmão? 3 milhões de almas. Diz que o cavalo dele já tinha até o GPS, que ele já sabia quando ele ia para as cruzadas, ia a cavalo, não tinha carro naquele tempo, porque só podia, irmão. Você sabe que John Wesley escreveu 3 enciclopédias no lombo de um cavalo? Se na minha memória não está me traindo, 2 eu lembro. Ele escreveu toda uma enciclopédia de medicina em cima de um cavalo, enquanto ele fazia as cruzadas. Ele escreveu uma ortografia completa de inglês em cima do lombo de um cavalo. Porque tem que ter sido, irmãos, para poder ter pregado o que ele pregou, para poder ter viajado o que ele viajou. E mais não sei quantos livros ele escreveu. Eu digo, que miséria, eu sou Jesus. Eu tenho 46 anos de idade, eu preguei pouco na minha vida e não escrevi nada ainda, Senhor. Esse camarada ganhou mais de 3 milhões de pessoas para Jesus, ainda escreveu 3 enciclopédias e não sei quantos mais livros ele escreveu, numa vida limitada. Que coisa, irmãos. Como é que você se sentiu agora, irmão? Que miséria, né, irmãos? A gente não produziu nada nessa vida que Jesus nos deu, e a gente fica brigando às vezes aqui, ó. Aí vai um menino universitário, aí a excursão está indo embora, cadê o tal do Billy Graham? Procura o Billy Graham daqui, procura o Billy Graham dali, não achavam. Quando vê a irmã Rosa, alguém diz, alguém já olhou lá no quarto do Wesley? Foram lá olhar, estava Billy Graham, um jovem,
dobrado no mesmo lugar os seus joelhos, onde John Wesley orava. E ele dizia assim na sua oração: Senhor, se tu deu a Wesley 3 milhões de almas, Senhor, tu pode me dar, Senhor, o dobro de almas. Meu Deus. E Billy Graham, irmãos, ganhou mais de 8,5 milhões de almas para Jesus. Nas suas cruzadas ele enchia estádios, sabe aqueles estádios de futebol americano? 67 mil, 70 mil pessoas ouvindo a pregação do pastor pregando quase 2 horas. Aqui você ficando meia hora comigo já fica cansado. Você imagina lá, irmãos, um pastor pregando quase 2 horas. Você pode ser o portador de esperança, irmão. Pastor, mas eu não tenho seminário, pastor, eu não tenho teologia. Irmãos, eu sou de uma geração que comeu muita Bíblia. Eu sou de uma geração daqueles reteté lá de Camboriú, comendo muito Napoleão Falcão. Tem gente que nem sabe quem é, né? Gilvan Rodrigues. O Marcos Feliciano era um menino. E nós somos daquela geração, eu sou daquela geração que lia muita Bíblia. E no ano de 2012, não me traz a minha memória, acho que foi 2010, 2012, teve um projeto do Billy Graham no Brasil, no mundo inteiro, chamado Minha Esperança Brasil. Quem lembra desse projeto do Billy Graham? Eu disse, nós vamos ver o Billy Graham pregar. Eu já tinha ouvido muitas mensagens, de Billy Graham, muitas mensagens evangelísticas. Eu disse, agora nós vamos ver o Billy Graham pregando ao vivo, e vai ser uma bênção, oh glória a Deus. E nós naquelas, o que ele vai pregar de sobrenatural da parte de Deus? O que ele vai pregar que vai arrebentar nossas vidas, com uma palavra de revelação poderosa? E quando nós fomos assistir o Billy Graham, o que ele abre? Lucas capítulo 15, eu quero pregar sobre o filho pródigo. Eu disse, que miséria, Jesus. Eu já ouvi essa mensagem 200, 300, 400 vezes. Eu disse, Senhor. Aí vem o Senhor e fala para mim, o problema teu é com os óculos que você está enxergando e com os ouvidos que você está ouvindo. Acabou comigo, irmãos. Qual é os óculos que você está enxergando e qual é os ouvidos que você tem ouvido? Porque quem faz a obra não é eu, quem não faz a obra não é o Billy Graham, irmãos. Quem faz a obra não é o John Wesley, quem faz a obra é Jesus. Você só precisa ser o portador de boas notícias. Você só precisa ser o portador de uma palavra que diz: Jesus faz, Jesus transforma, Jesus cura, Jesus opera, Jesus realiza. Você crê nessa palavra? Fique em pé nesse instante no nome de Jesus. Olha o que aqueles homens disseram quando acharam ali o acampamento dos sírios abandonado, cheio de fartura, cheio de coisas abundantes. Eles disseram no seu coração, olha o que eles disseram: não faremos bem, este dia é dia de boas novas. Versículo de número 9. Não nos calamos, não nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos na casa do rei. Irmão, você vai ficar esperando para ser um portador de boas novas? Você vai ficar esperando para ser um gerador de mudanças, de atitudes? Se eu fosse você, ficava em casa, pegava o seu celular, a sua lista de amigos do WhatsApp e dizia assim: eu tenho uma mensagem de esperança para você. E o nome dessa mensagem de esperança é Jesus. Jesus pode curar você, Jesus pode transformar você, Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode restaurar o seu casamento, Jesus pode restaurar a tua família que está destruída, Jesus pode abrir a porta do emprego para você, porque hoje é o culto da fé, irmãos.
Aleluias. Jesus pode mudar a história do seu casamento, restituir o seu casamento. Jesus pode mudar a história do teu emprego, que quem sabe você está quase perdendo o teu emprego. E Jesus pode mudar a história da empresa onde você trabalha, por causa de você ser um portador de boas novas. Você pode ser um portador de boas novas para você mesmo. Você pode dizer para você mesmo: olha a enfermidade que está no meu corpo. Eu quero dizer para você que hoje Jesus chegou em você e está mandando você embora. E aí, meu irmão, o que você está esperando? O que você está esperando para ser um portador de boas notícias? Aleluias. Nessa noite, você que está aqui, você que está em casa, foi escolhido por Jesus. Se você está assistindo essa mensagem em casa, você foi escolhido por Jesus para receber uma boa nova e ser portador de boa nova. Você que está aqui na igreja, você foi escolhido por Deus para receber essa palavra e sair daqui nessa noite sendo um portador de boas novas. Se levanta, irmão, chega de estar prostrado, chega de ter uma atitude de Larry na sua vida, ou miséria, ou tristeza. Para com isso, meu irmão. Diga: eu tenho vida dentro de mim, eu tenho abundância dentro de mim, eu tenho esperança dentro de mim, eu tenho vida dentro de mim. Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração, feche os teus olhos. Oh, rabassoberreves. Aleluia. Oh, ricandalabasso. Senhor, onde houver, Senhor meu Deus, um coração que seja aberto nessa noite, onde houver um coração, Senhor meu Deus, nessa noite, que quem sabe, Senhor, ele estava com uma atitude de derrota, de desesperança, realmente acabou tudo, realmente não há mais solução, não, Senhor, nessa noite ele vai tomar uma posição, ele vai se levantar, ele vai ser a tua estratégia para mudança de situação, ele vai ser a tua estratégia, Senhor, para mudança de paradigmas ao seu redor, ele vai ser a tua estratégia, Senhor, para cura para o seu corpo, se necessário for, para cura da sua mente, se necessário for, para cura da sua alma, se necessário for, Senhor. Não, Senhor, eu creio que a partir de hoje, tu estás mudando, Senhor, o panorama, ou tu está alongando a visão, tu está esticando esta visão, Senhor, e ele vai começar a ver além do problema, ele vai começar a ver além da situação ao seu redor, e ele vai levantar, como disse o salmista, oh, aleluia. Oh, o salmista, quando viu tudo ao seu redor caindo, tudo ao seu redor fracassando, tudo ao seu redor sendo angustiante, e ele disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Salmo 121. Oh, o meu socorro não vem da cidade, o meu socorro não vem das montanhas, o meu socorro não vem das autoridades constituídas, o meu socorro está acima delas, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Senhor, é em Ti que nós depositamos a nossa confiança, em Ti que nós depositamos a nossa cura, em Ti, Senhor, que nós depositamos a nossa salvação, em Ti que, Senhor, nós depositamos esperança, em Ti, Senhor, que nós depositamos consolo, em Ti, Senhor, que nós depositamos a cura, em Ti, Senhor, que nós depositamos o milagre, Senhor, em Ti, Senhor. Senhor, nós nos apossamos nessa noite, não, Senhor, numa atitude de, Senhor, de enfrentarmos a Ti, mas numa atitude de sujeitar-nos à Tua palavra, pois ela diz, Senhor, no livro do profeta Isaías: ainda que o meu pai e minha mãe me desamparem, ainda, Senhor, que aquela mãe que alimenta o filho no seu peito, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de Ti, eu, Senhor, não me esquecerei de Ti. Então, Senhor, seja com teu filho, seja com a tua filha, ou toma ele, toma ela pela mão direita, Senhor, anima ela,
anima Ele. E sobre a tua palavra que é poder, a tua palavra que é autoridade, a tua palavra, Senhor. E sobre ela, Senhor, nós abençoamos a vida do teu filho. E é sobre ela que nós abençoamos a vida da tua filha. E nessa noite, Senhor, ele aqui, ela aqui, ele em casa, ela em casa, sejam tocados, sejam renovados, sejam fortalecidos na força do teu poder. Oh, aleluias. Oh, Senhor, e nós te bendizemos, e nós te glorificamos, Senhor. Aleluias. E eu estou crendo, Senhor, que hoje sairão daqui, Senhor, filhos e filhas teus, Senhor, portadores de boas notícias, portadores de esperança, portadores de vida, portadores de solução, portadores, Senhor meu Deus, da tua graça. Eu creio, Senhor. Por isso renova neles o teu Espírito, Senhor. Renova neles a alegria do Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, abençoamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levante as tuas mãos aos céus. Aleluias. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Porque sei que, Senhor, nós vamos ouvir, Senhor, testemunhos de vidas que se levantaram. Vidas, Senhor, que não se conformaram com a situação ao seu redor. E que estiveram aqui no culto da fé, Senhor, tanto presencialmente como virtualmente. E eu creio, Senhor, que transformações começam a acontecer, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém e amém, Jesus.